Vinde, adoremos, prostremo-nos diante do Senhor, nosso Deus que nos fez. Com este versículo eu saúdo o povo de Deus que vai morar no céu, com a paz do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, vamos ler os versos 13 até o 16. Peço que bondosamente você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos falar desses versículos, mas dentro do contexto do nosso texto. E assim, nós vamos olhar também para outros versículos, para que possamos compreender a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Aleluia! Lerei na revista e atualizada, tá bom? Na versão revista e atualizada. O Brasil, ele é privilegiado, ele tem dezenas de versões, e nós usaremos a revista e atualizada nesta noite. Primeira carta do apóstolo Pedro às igrejas que estavam na região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, ou seja, era uma carta com mais algumas cópias que foram direcionadas para estas igrejas. E o Senhor hoje falará conosco, creio eu, por intermédio desse texto que leremos. Graças a Deus. Todos encontraram, amém? Todos encontraram, amém? Tá bom. Vocês estão cansados hoje? Comeram muita feijoada no almoço? Vamos participar então do nosso culto debaixo da graça de Deus. Todos encontraram, amém? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Vamos dizer a última parte desse versículo: sede santos, porque eu sou santo. Mais uma vez, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Nós queremos falar nesta noite que uma vida transformada é uma vida santificada. Uma vida transformada é uma vida santificada. Senhor, como é bom estar aqui com a família do Senhor. Como é bom, Senhor, cantar louvores a Ti, ofertar, dizimar, orar, interceder. Como é bom ser tocado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Como é bom ver o rostinho dos nossos irmãos cheirosos, irmãos bonitos, irmãos agraciados por Ti. Obrigado, Senhor. Como é bom estar aqui, sabendo que tudo, Senhor, que tenho até esse exato momento, foi o Senhor que me deu. Como é bom estar aqui, Senhor, consciente de que é o Senhor que fará todas as coisas boas possíveis acontecerem aqui nesta noite. O nosso coração descansa inteiramente no Senhor. Nós pedimos, fala conosco para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos presentes, diletos
ouvintes da Palavra de Deus que nos acompanham aí no YouTube da igreja, na transmissão ao vivo e a cores para cada um de vocês. Quando a gente estuda um pouco, quando a gente se dedica um pouco ao conhecimento da santificação, nós sabemos que a santificação, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é chamada de posicional, santificação posicional. É quando o Senhor nos separa para Ele. A figura que os estudiosos usam para que possamos entender é que existia um grande mercado, e o nome desse mercado era mercado do pecado. Se eu puder ter um pouquinho de retorno aqui, por favor. Era o grande mercado do pecado, e eu e vocês, todos nós estávamos na prateleira do pecado. Mas aí, Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar, e o Espírito Santo para nos santificar. Jesus foi na prateleira do pecado e comprou-nos e nos levou para Deus. E o Espírito Santo então nos separou e nos santificou naquele momento da conversão, naquele momento onde nós conscientemente dissemos: a partir de hoje eu pertenço a Jesus, a partir de hoje eu serei um cristão, a partir de hoje eu serei um discípulo de Jesus. Ali naquele exato momento, quando houve esta separação, ali houve a santificação posicional. A partir de agora, mesmo que eu ainda peque, mesmo que eu ainda tropece, mesmo ainda que eu cometa acidentes na minha vida espiritual, eu já sou posicionalmente santo aos olhos de Deus, que me justificou e que declarou, na linguagem do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, porque não estão mais na prateleira do pecado, mas que vivem agora segundo Jesus Cristo, que nos comprou para Deus. Aleluia. O segundo aspecto da santificação é a santificação progressiva. Eu já volto nela, porque quero saltar para o terceiro aspecto, que é o aspecto da santificação final, ou completa, ou plena, que é quando os salvos em Cristo Jesus morarão para sempre no novo céu e na nova terra. E ali então, no dia em que Cristo vier buscar a sua igreja, nós receberemos um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo semelhante ao corpo da ressurreição de Jesus Cristo. E neste corpo eu não terei mais a inclinação para o mal, eu não terei mais o desejo de pecar, eu não terei mais em mim o impulso para a rebelião contra Deus, contra a santidade de Deus e contra a perfeição de Deus. Santificação então final, completa, plena, que não acontece nessa vida, que só acontece na eternidade. Então, entre a santificação posicional e a santificação plena, final, completa, no meio existe a santificação progressiva. E é nesta santificação que o apóstolo Pedro está pensando quando ele escreveu a sua primeira carta a estes irmãos que estavam reunidos no Ponto, na Galácia. Ponto era um nome de uma cidade, de uma região, tá bom? Não era o ponto de táxi, o ponto de ônibus, nada disso, tá bom?
era uma região, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Ele escreve para esses irmãos, desejando que esses irmãos, eles progridam, eles avancem, eles se dilatem na santidade progressiva. E o apóstolo Paulo, que era um homem bíblico, ele volta lá em Levítico para fundamentar o seu argumento, o seu pedido, e quando ele volta em Levítico, ele acha um versículo que diz, o próprio Deus dizendo, por que nós devemos ser santos, por que nós devemos desenvolver a nossa santificação, e ele diz, sede santos, porque eu sou santo. O próprio Deus disse isso, sede santo, porque eu sou santo. Meus irmãos, minhas irmãs, uma vida transformada, a vida do cristão, uma vida transformada, é também uma vida santificada. E eu quero olhar para esse texto e ver com vocês alguns aspectos dessa santidade progressiva, dessa santidade que se desenvolve, desta santidade que se dilata, desta santidade que pode mostrar que nós somos as mesmas pessoas, mas não somos mais as mesmas pessoas. Quero dizer, eu sou o Geloilson melhorado, aperfeiçoado por Deus, não sou mais aquele Geloilson lá de 20 anos, 30 anos atrás, porque está acontecendo uma transformação na minha vida e na sua vida. Você é chamado pelo mesmo nome, mas você não é mais a mesma pessoa. Um certo filósofo disse, nós olhamos para o mesmo rio, mas o rio para o qual nós olhamos nunca mais é o mesmo. O rio está no mesmo lugar, mas ele passa, as águas fluem, assim somos nós, temos o mesmo nome, mas não somos mais as mesmas pessoas, porque estamos crescendo, avançando em santificação, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ver então alguns aspectos da santificação fundamentados neste texto que nós lemos nesta noite, esse texto tão maravilhoso, tão precioso que o Senhor nos deu. Em primeiro lugar, a santificação progressiva, ela é uma questão de entendimento. Para nós crescermos na santificação progressiva, para nós sermos parecidos com Jesus, parecidos com Deus, nós precisamos entender que isso é uma questão de conhecimento, de entendimento. Verso 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Esse por isso é a explicação de uma coisa que aconteceu antes. E essa coisa que aconteceu antes nos ajuda a entender como é que podemos entender melhor, o que é que precisamos compreender para que desenvolvamos a nossa santificação. Por isso o quê? Por isso que você já recebeu. E o que é que você já recebeu? Verso 10 do capítulo 1 ainda, foi a respeito desta salvação. Aquele que realmente se arrependeu, aquele que realmente recebeu Jesus para valer no seu coração, ele recebeu a salvação. Salvação do quê? Salvação da ira de Deus, que será derramada sobre todas as pessoas que morrerem nesta vida, sem reconhecerem Jesus Cristo como seu Salvador. Salvação da ira de Deus, que é derramada sobre todos aqueles que não receberam sobre as suas vidas o sangue de Jesus Cristo, que os livra da ira de Deus e que os manda para o inferno, enquanto eles estão aqui
enquanto estamos aqui neste tempo e eles morreram, vão para o inferno, e depois do julgamento final, essas pessoas vão para sempre com Satanás, os demônios, os espíritos malignos, passar a eternidade num lugar que é de choro, pranto e ranger de dentes, para sempre, lá no lago de fogo. Então, por isso, se você recebeu a salvação, se você recebeu o perdão dos seus pecados, se você recebeu o sangue de Jesus sobre a sua vida, se você recebeu a graça maravilhosa de Deus sobre você, então, por isso, por este entendimento, por esta maravilhosa iluminação do Espírito Santo de Deus, por isso, desenvolva a sua santificação progressiva, aleluia. Desenvolva a sua santificação. Isso não acontece da noite para o dia. Isso é um desenvolvimento, por isso a ideia de santificação progressiva. O apóstolo Paulo, entendendo muito bem este conceito, este princípio, ele escreve aos irmãos de Roma, que ele nunca tinha ido lá, nunca havia passado por lá, muito embora conhecesse muitos irmãos de lá. Ele escreve no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisa renovar a mente, precisa renovar o entendimento, precisa renovar a compreensão daquilo que Deus fez nas nossas vidas, daquilo que o Senhor realizou por nós, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, e continua realizando por nós, na sua ascensão, à destra direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Irmão, se existe uma coisa complicada da gente fazer, é fazer algo que a gente não entendeu. Quando alguém pede para a gente fazer alguma coisa que a gente não entendeu, é muito difícil. Um dia desses, meu filhão que está ali, lindo, bonito, porque ele parece com a mãe, lindo, bonito, e ele tinha uma equação para resolver, uma equação do segundo grau, segundo, né? Segundo grau, do ensino médio, para resolver. E ele, pai, me ajuda. Eu falei, misericórdia. Não conseguia entender como que eu ia fazer. A mesma coisa é com a santificação. Se você não entende a salvação presenteada por Deus para você, você não vai desejar santificar-se. Então, em primeiro lugar, para que possamos ter uma vida transformada, que é uma vida santificada, nós precisamos compreender o que é a salvação. Hoje, na classe de integração, foi demais, irmãos, um espetáculo, coisa extraordinária, maravilhosa mesmo, e a gente treinou um pouquinho lá, como é que a gente explica o plano da salvação. Não foi, irmã Rose? Irmã Rose estava lá na classe de integração, foi demais, foi muito bom, irmãos. Foi demais, né, Natan? O Natan estava lá também. O Natan, não o Natan profeta velho, o Natan profeta novo que está chegando agora. Glória a Deus. Nem o profeta menino que está aí também. Nós temos 3 Natan, glória a Deus. Jonathan filho do pastor Jonathan, que fundou os nossos seminários de Cianorte. Ele tem dedicado a vida dele à evangelização. E ele trouxe um dado, um dia desses, na reunião da Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá, uma reunião que nós estávamos participando. E ele disse
que, segundo a pesquisa global, mundial, 95% dos cristãos não sabem apresentar o plano da salvação. 95% dos cristãos não sabem apresentar o plano da salvação. Como que a pessoa vai evangelizar se ela não conhece o plano da salvação que alcançou a vida dela? Como que eu posso sugerir, motivar pessoas a evangelizarem, se elas não conhecem nem o plano da salvação, na qual ela já está inserida? Como eu posso evangelizar o meu filho, a minha filha, se eu nem sei o plano que eu recebi da salvação? E isso também se aplica à nossa santificação. A nossa santificação, ela não acelera na nossa vida, porque muitas vezes nós também não conhecemos o plano da salvação. Então, irmãos, quando conhecemos o que Cristo fez por nós, a salvação que nos foi outorgada, então nós temos desejo de nos santificar. Uma vida transformada é uma vida santificada. E o primeiro aspecto dessa vida transformada e santificada passa pela questão do entendimento. Em segundo lugar, essa vida transformada e santificada tem um segundo aspecto, que é a questão da graça. O versículo de número 13, continuando, diz: e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Santificação tem a ver também com escatologia. Escatom significa coisas futuras, coisas que vão acontecer. E logia é estudo das coisas futuras. O que Pedro está dizendo para nós é que uma pessoa que deseja avançar, progredir na santificação, ele espera na graça futura, que será revelada de maneira plena e completa na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, é uma pessoa que, por meio das sagradas escrituras, esta pessoa sabe o que é que o Senhor tem para ele no futuro e na eternidade. É uma pessoa que rasgou o coração, que abriu o coração e acredita nas promessas eternas para a vida dele. Na linguagem bíblica, sem explicar necessariamente as metáforas, os símbolos que estão ali, mas ele acredita que ele vai morar no céu, onde as ruas são de ouros, são de ouro. Ele acredita num lugar onde não vai existir mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais enfermidade. Então ele crê que tudo isso que ele já recebeu e o que ele vai receber na eternidade, ele não merece, mas ele anseia por isso. E o maior de todos os milagres, muitos deles, mas um deles, o apóstolo Paulo disse: eu anseio por aquele dia, onde eu não verei mais ele como por um espelho, mas eu o verei face a face. Irmãos, tem uns cristãos antigos, 80 anos, 84 anos, você vai conversando com eles, ele sabe que a morte está chegando, e nas conversas,
que eu tenho com eles, eles dizem assim: pastor, eu não vejo a hora de chegar no céu e ver meu Jesus face a face. Essas esperanças, essas expectativas, elas nos motivam a santificar a nossa vida. Por isso o texto usa a palavrinha: sede sóbrios. Sóbrios é acordado, é vigilante, que contraria a palavra bêbado, que contraria a palavra entorpecido. Por que eu vivo vigilante? Por que eu vivo com a antena ligada? Por que as orelhas continuam em pé? Na linguagem moderna, por que o meu Wi-Fi fica sempre conectado? Porque eu tenho no meu coração o desejo de um dia olhar na face do meu Salvador. Santifico a minha vida, porque eu tenho essa promessa dessa graça maravilhosa. Então não vou brincar com o pecado, não vou ter um pecado de estimação, eu vou lutar para abandonar isto e viver na expectativa desta graça que será plena na manifestação da revelação de Jesus Cristo, que se dará por ocasião da sua segunda vinda, diz o apóstolo Pedro. Terceiro lugar, dessa vida que é transformada, porque é santificada, é o aspecto da obediência. Versículo 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também a vós mesmos em todo o vosso procedimento. Como filhos da obediência. Nós somos filhos de alguém agora. Se você conhece ou não conhece, eu vou lembrar você, ou você vai saber nesta noite. Se você sabe ou não sabe, você vai saber agora. Se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Você sabendo ou você não sabendo. Quem são os filhos do diabo e quem são os filhos de Deus? Olha só o que diz o verso 22 do capítulo 1. Tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade. Então, teve um dia que uma verdade foi anunciada para mim. Esta verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu ouvi esta verdade, o meu coração foi compungido pelo Espírito Santo. O meu coração foi iluminado pelo Espírito Santo, e eu reconheci: é verdade, eu sou pecador, a minha alma está manchada pelo pecado. Como é que eu resolvo isso? A verdade do Evangelho proclama, anuncia, declara que a minha alma manchada pelo pecado é purificada pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue camerzinho, e eu criei nesta verdade, e quando eu recebi esta verdade no meu coração, aleluia, naquele exato momento, eu deixei de ser filho do diabo para ser filho de Deus. Quem diz amém para essa palavra?
A minha alma, que agora está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, glória a Deus. A minha alma está cheia de paz, glória a Deus. Tenho gozo celeste, alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Quando que essa paz invadiu o meu coração? Quando essa paz foi verdade na minha vida, quando foi me proclamada a verdade do Evangelho, de que não adiantava homo, não adiantava sabão em pó, não adiantava alvejante nenhum desse mundo, porque a minha alma continuava encardida, mas um dia foi me apresentado esse líquido santo, este líquido divino, e este líquido celestial é o sangue de Jesus Cristo, que me purifica de todo pecado. E aí então, ali, a minha alma foi santificada posicionalmente, e agora eu estou progredindo também em santificação. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Jesus e também o Espírito Santo. Verso 23, o que aconteceu nesse mesmo dia? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, que é o Evangelho do Senhor Jesus, mediante a palavra de Deus, a qual vivi e é permanente, aleluia. Muitas pessoas são lançadas na prisão, nos presídios, nas cadeias, e diz algumas leis do Brasil que as pessoas estão lá para elas serem regeneradas, para elas melhorarem. Outras pessoas são tiradas da cadeia, que deveriam talvez ficar lá. Mas o que nós sabemos é que, na maioria dos casos, para não generalizar, uma prisão não regenera as pessoas, uma cadeia não regenera as pessoas. Pelo contrário, muitas vezes é uma escola que vai piorar as pessoas. Mas Deus tem dado à igreja, Deus tem dado ao povo de Deus o Espírito Santo e a missão de pregar a palavra de Deus. E quando nós anunciamos, pregamos a palavra de Deus, pessoas são regeneradas, pessoas são tocadas pelo Espírito Santo, e quando isso acontece, elas deixam de ser filhas e filhos do diabo e se tornam então filhos de Deus. E agora, como filhos de Deus, nós devemos ser filhos da obediência. Por isso o versículo 14 diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis, não mais vos encaixeis, não mais vos adequeis ao quê? As paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Antigamente, como se ensina hoje, em pleno século 21, em algumas escolas, roubar não tem problema nenhum. Na nossa ignorância, a gente poderia, quem sabe, fazer isso. Mas agora, conhecendo a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo, escrevendo ao Tessalonicenses: aquele que roubava, agora não roube mais. E não para por aí, o apóstolo Paulo continua: se você roubava, agora não roube mais e passe a trabalhar para ajudar os necessitados. É isso que o Evangelho faz. Ele transforma a nossa vida. Se você era ladrão, deixa de ser ladrão, mas não fica sem fazer nada não. Arruma um trabalho. Vamos trabalhar. Trabalhar, rapaz. Vai trabalhar. Trabalha e ajuda quem precisa.
até que esse alguém que precisa consiga também um trabalho. Porque nós somos agora filhos da obediência. As paixões carnais não dominam mais o nosso ser. Vamos relembrar uma lista que Paulo escreveu sobre essas paixões carnais. Mas aqui também tem umas paixões carnais no Pedro mesmo. Capítulo 2, ele vai falar dessas paixões carnais. Capítulo 2, verso 1 a seguir, ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade. Maldade é uma paixão carnal. De todo dolo, engano, é uma paixão carnal. De toda hipocrisia, viver com falsidade, é uma paixão carnal. Invejas, é uma paixão carnal. E de toda sorte de maledicências, é uma paixão carnal. Mas ao invés disso, para você ser transformado por Deus, o que é que você deve fazer? Para você avançar na sua santificação progressiva, o que é que você deve fazer? Verso 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aleluia. Jesus fez uma oração por mim e por você, desejando que eu e vocês bebêssemos desse leitinho espiritual. E esse leitinho espiritual é a palavra de Deus. E quando ele ora em João 17:17, ele clama ao Pai e diz: Pai, eu clamo ao Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. De modo que eu não tenho receio nenhum de afirmar categoricamente que nesta noite, você, sem perceber ou sem se ligar nesta verdade, você está sendo santificado, porque a palavra de Deus está sendo pregada, anunciada, o leite espiritual está à sua disposição nesta noite. Aleluia. Quem diz amém para essa palavra? Irmãos, transformação é santificação. Uma vida transformada é uma vida santificada. No processo progressivo de santificação é necessário obediência. Quem não obedece, não santifica. Quem não obedece, não avança. Quem não obedece, não tem a vida transformada. Quem não obedece, não tem experiências com Deus. A obediência é a chave do nosso avanço debaixo da graça de Deus, para termos nossas vidas transformadas. Imagina comigo, Deus chama Abraão. Abraão, sai da sua parentela, sai do meio deste povo, e vai para uma terra que te mostrarei. Abraão recebe a palavra de Deus, e ele tem que decidir, se ele vai, ou se ele fica. Vou ou não vou? Vou ou fico? Eis a questão. Obedeço ou não obedeço? Eis a questão. Vou obedecer, não vou obedecer, vou obedecer. Se ele não obedece, ele jamais seria pai de multidões. Ele jamais seria o pai da fé. Mas ele obedeceu. Mesmo não tendo um mapa da cidade para onde ia, porque Deus não revelou no momento do chamado para onde ele ia. O que Deus determinou é: saia, vá para um lugar que eu te mostrarei. Mas Deus não deu a rota, Deus não deu a localização do GPS, Deus não deu a quilometragem, Deus não mostrou qual era o caminho mais longo ou mais curto.
Deus não falou se tinha pedágio ou não tinha pedágio, mas ele obedece. E por que ele obedece? Porque o que ele recebeu é a palavra de Deus. E quando eu e vocês recebemos a palavra de Deus, se nós obedecermos, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos progredir, nós vamos ter experiências com Deus. E agora o Abraão, que era só o Abraão, agora é o Abraão, que é o pai da fé. Louvado seja Deus. Obediência não é um sentimento. Eu não estou me sentindo, não estou sentindo vontade de obedecer. Gente, a maioria das coisas de Deus para as nossas vidas, a gente não tem vontade de fazer, não. Se você for esperar ter vontade de fazer, você está encrencado. Você vai parar na unha do capeta se você esperar vontade só de falar. É o contrário. Eu não estou sentindo vontade de fazer, mas porque eu sou um salvo, porque eu sou um regenerado, porque eu recebi a verdade do Evangelho. Mesmo que tenha as barreiras, os obstáculos, mesmo que tenha um inferno diante de mim, pela fé, eu quero obedecer o meu Deus, eu quero obedecer o meu Salvador, eu quero obedecer a palavra que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E aí você obedece, e você vai ganhando musculatura espiritual, e você obedece mais uma vez, e você vai ganhando experiência, e você obedece mais uma vez, e você vai ganhando maturidade espiritual, e você amadurece mais uma vez, e o Senhor vai fazendo coisas sobrenaturais na sua vida, e você obedece mais uma vez, e você vai avançando para a glória de Deus, aleluia. Diga comigo, eu, mais forte, eu. Poxa gente, vocês comeram feijoada no almoço? Diga mais forte, eu preciso obedecer, aleluia. Se você quer ter uma vida transformada, você precisa obedecer. Pessoal, de verdade, com todo respeito, sou pastor da igreja, né? Diz que o pastor da igreja deve exortar a igreja. Outras pessoas não deveriam exortar a igreja. O pastor deve exortar a igreja. Não sei se isso está certo. Não é uma exortação, mas eu quero orientar você. Se o Senhor te dá princípios, e você não obedece os princípios, a sua vida cristã fica sem graça, e ela fica vazia, e ela começa a perder o sentido, porque inclusive Deus nos deu o Espírito Santo para nós sermos testemunhas da nossa fé em obediência. Lembra de Atos capítulo 1, versículo 8? Permaneçam em Jerusalém, e esperem receber a promessa do Espírito Santo, porque vocês serão cheios do Espírito Santo, para testemunharem, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então você não cresce muitas vezes, e eu também, e a gente não avança, e a gente não melhora, e a gente não tem experiências maravilhosas com o Senhor, porque Deus não vai nos levar para B e C, se nós não obedecermos enquanto estivermos em A. Nós estamos em A, para chegar a B é preciso obedecer. Se você não obedece, porque Deus vai continuar fazendo coisas na sua vida, se você não avança na direção de Deus, se você não avança no critério de Deus, se você não avança na orientação de Deus, se você não avança na voz que Deus está dando a você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí, meu irmão, a sua vida vai ficando essa vidinha, essa vida pacata, essa vida sem alegria, essa vida vazia. Aí vem a depressão, a ansiedade toma conta da sua vida, porque uma das obediências é simplesmente confiar em Deus. Você não consegue confiar em Deus, porque os seus para-brisas espirituais estão sujos, você não consegue limpar, porque não está santificando a vida.
E aí a gente vai ficando aquele crente mais ou menos, vai ficando aquele crente morno. Mas não é isso que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida é uma vida santa e cheia do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus tem para você e para mim também. É isso que Deus tem para nós. Em quarto lugar, o outro aspecto dessa vida transformada, que é uma vida santificada. Se o primeiro aspecto passa pela questão do entendimento, se o segundo aspecto passa pela questão da graça, se o terceiro aspecto passa pela questão da obediência, o quarto aspecto passa pela questão que nós olhamos no versículo de número 16, pela questão do mandamento. Verso 16, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós somos filhos de Deus. Ali tem uma criança que eu apresentei um dia desses, que é o Noah. E um dia a gente foi fazer uma visita para o Eric e para a irmã Juliana. E eu tive bastante tempo de olhar para o Noah, para o Eric e para a irmã Juliana. E a gente percebe, irmãos, que naturalmente as características desse bebezinho é encontrada no semblante dos pais. Pelo simples fato de que o filho se parece com o pai. É simples assim. Você olha para o filhinho do Samuel, presbítero, é a cara do pai. Vai ter que orar bastante. Brincadeiras à parte, irmãos. O que Deus espera de mim e de você? Que nós sejamos parecidos com o nosso Pai. Sede santos, porque eu sou santo. É simples assim. Efésios, capítulo de número 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Por que eu vou imitar Deus? Porque eu sou um filho amado. Você se sente um filho amado? Talvez não. Mas ainda bem que muitas vezes nós não sentimos filhos amados. Porque fé não é sentimento. Fé é certeza. Fé é convicção. E mesmo quando eu não me senti amado, eu vou pregar para minha alma, como Davi pregou para a alma dele, dizendo: por que estás abatido, a minha alma? Espere em Deus, seu Salvador. Eu vou pregar para minha alma, você não está se sentindo amada, mas você é amada por Deus, porque a palavra de Deus diz que eu sou um filho amado. A palavra de Deus diz: ainda que amigos me desampararem, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonarem, diz o Salmo 27, o Senhor, meu Pai Celestial, não me abandonará. Eu sou amado. Romanos capítulo 8, versículo 31 a seguir. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes com Ele nos deu todas as coisas, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. De fato que nem a morte, nem a profundidade, nem a altura, nem os principados, potestades, fome, morte, espada ou coisa alguma desta vida
pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aconteça o que acontecer, eu sou amado de Deus, e você também. E o nosso Pai nos deu um mandamento: sede santos porque eu sou santo. Porque você é filho de Deus, filha do Senhor, você deve santificar a sua vida e ter experiências maravilhosas na presença do Senhor. Amém, gente? A sua vida está sendo transformada? Se a sua vida não está sendo transformada, é porque ela não está sendo santificada. E os meios pelos quais Deus nos santifica é a palavra, é a oração, é a comunhão com os restantes dos seus irmãos, é a frequência do culto, é a sua devocional com Deus, é o seu envolvimento na obra de Deus. Tudo isso nos santifica pelo poder gracioso do Espírito Santo. Deus nos ajude, irmãos, a nos santificarmos nossas casas, santificarmos nosso casamento, santificarmos os nossos filhos, santificar os nossos ministérios que Deus nos deu, que sejamos uma igreja santa, para a honra e glória do nosso Senhor. Tem uma ilustração que eu ouvi quando eu era adolescente. Eu não lembro nada da pregação, eu só lembro da ilustração. Então eu vou contar essa ilustração, porque daqui a uns anos você não vai lembrar nada da pregação, mas você vai lembrar da ilustração. Ai, ai. Um dia o pastor colocou dois presbíteros na porta. Eu quero que vocês sondam, façam uma pesquisa para mim. Pergunta, quando acabar o culto, despedindo dos irmãos lá na porta, qual foi o texto que eu preguei? Quase ninguém lembrava o texto que foi lido naquele culto. Mas saiu em outro lugar, aqui não, que é tudo diferente. Ilustração. Contava o meu pastor Antônio Bueno, que havia dois seres que viviam no mundo, o seu porquinho e a dona ovelhinha, que estudavam na mesma escola. Acabou a aula e elas voltavam para casa. Conversa vai, conversa vem, bate-papo bom, conversando sobre alguns aspectos da vida, olhando um para o outro, de repente caíram numa poça de lama. Ah, mas o porquinho amou aquele ambiente, mas a ovelhinha se viu toda sufocada e se debateu o tanto quanto possível para sair daquele lamaçal. O mundo é um lamaçal, meu irmão, minha irmã. Mas se somos ovelhinhas de Jesus, vamos nos empenhar debaixo da graça de Deus, para não nos deixarmos, nos lamearmos com o pecado que está no nosso coração e que o mundo contribui muito para que ele seja executado por nós. Uma vida transformada é uma vida santificada.